Depois de mais um tropeço do Mengão no Campeonato Brasileiro, Felipe Luiz tenta justificar. Crespo faz comparação entre Flamengo e Palmeiras e o restante dos clubes dentro do Brasil, com uma pontadinha em cima das palavras. Após o empate, as chances do Flamengo diminuem no Campeonato Brasileiro. Samu valorizou o empate. Galera. Plata será cobrado pela diretoria e de verdade necessita. Não dá para ficar assim. Fala galera, rubro-negra, estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo, esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão inscreva-se, ativar o sininho da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado e, claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E como sempre falamos, galera, é rapidinho, papum, E deu. assim é. Bom, bora começar então com as notícias. Acho que todo rubro-negro ontem esperava uma atuação decente do nosso Flamengo. Até que lutaram dentro de campo, a gente não pode somente criticar, né, galera? Mas no final da partida, o empate para nós teve um sabor amarguíssimo. Com essas e outras, o matemático Tristão Garcia recalculou a rota do Mengão. Nós tínhamos, até o jogo de ontem, 39% de possibilidades de ser campeão. Isso é medido jogo a jogo de acordo com o que vai acontecendo, tá, amigos? Com o empate, caiu para 33%. O Palmeiras, que segue único e soberano na competição, tem 60% das possibilidades de conquista. E lá atrás, em terceiro lugar, mas se aproximando do Flamengo, que fique claro, aparece o Cruzeiro, que ontem venceu o Grêmio por 1-0, com 7% das possibilidades. Isso daí, na realidade, é somente um embasamento para a gente entender como cada clube está na competição. Mas os números do Flamengo vêm caindo após sucessivos resultados ruins. Lamentável, triste. A disputa pelo título do Campeonato Brasileiro, para nós, começa a ficar um pouquinho mais distante. Bom, galera, seguindo com as notícias, após a partida ontem, todos esperávamos que o Felipe Luiz falasse algo sobre as atitudes de Plata e sobre mais uma expulsão do jogador. Mas ao contrário do que nós imaginávamos, o treinador defendeu o atacante. Segundo ele, o lance não teve culpa do Plata, e sim foi uma infelicidade. Mesmo assim, o Felipe admitiu que os erros individuais estão custando caro na briga com o Palmeiras pela liderança do campeonato. Pelo título, na verdade, né? Ele disse assim: punições sempre dependem da diretoria do clube. É claro que eu participo, mas o que acontece? Uma expulsão como a do Plata de hoje, que foi sem querer. Foi sem querer. Ele quis ir na bola e acabou pegando a perna do jogador. Um jogador que estava dando absolutamente tudo para a equipe durante o jogo, estava correndo. Eu jamais vou culpar um jogador por cometer um erro desses. Ao contrário, eu estou aqui para colocar a culpa em mim mesmo. Eu, como maior responsável pela equipe, sou o responsável por um empate como esse. Depois, falando dos erros durante o jogo, o Felipe disse: foram muitos erros técnicos. Um acabou em gol, outros quase. Mérito também da pressão do adversário. Talvez o fator de jogar fora de casa. Mesmo assim, controlamos boa parte do jogo e conseguimos virar. Mas depois, o jogo estava completamente controlado. Quando perguntaram ao Felipe sobre o número de expulsões, 6 em 50 dias, sendo 3 somente do Plata, ele respondeu assim: ninguém quer jogador expulso. Sabemos a importância de terminar com 11. Estamos passando por uma fase difícil, com expulsões que nos prejudicam. Em momentos importantes, não podemos errar. E estamos errando. Agora é seguir trabalhando. Ainda tem muito campeonato. Ele tá achando que a gente tá o quê? Na primeira rodada?
E para encerrar, galera, ao ser questionado se os erros têm justificativa, ele disse: é difícil explicar. Todo jogador pode errar. O problema é que nossos erros estão sendo letais. O único jeito de melhorar é trabalhar. Quando os jogadores fazem tudo o que eu peço, se entregam como hoje, jamais vou apontar o dedo. Estou aqui para defendê-los e assumir as culpas. Olha, galera, sinceramente, eu não sei nem o que dizer para vocês, tá? A postura do Filipe Luís levanta aí uma série de questionamentos. Ele não hesitou em expor em coletiva um dos craques do time, mas mostra total tolerância com quem já comprometeu resultados por atitudes impensadas e infantis. Assim, o discurso dele de cobrança vai cada dia mais perdendo a força, porque simplesmente o tratamento não é o mesmo para todos. Então, galera, chamou a atenção ontem a cara de bunda do Filipe Luís na entrevista coletiva. Para mim foi o primeiro. O segundo foi o treinamento que o Flamengo teve entre meio campo e defesa no primeiro gol do São Paulo, mostrando como é possível todo mundo bater cabeça e acabar tomando um gol. E um outro detalhe, na expulsão do Plata, coisas aconteceram antes. Exemplo, ele ficou de brincadeira durante todo o primeiro tempo com o amigo de balada dele, o Arboleda do São Paulo. O que acabou, inclusive, culminando com a expulsão dele. Ou seja, um show de horrores, né? Péssimo. E quem passou também por coletiva foi o Samuel Lino. Ontem ele se vingou, ele conseguiu fazer um gol. Aliás, um detalhe que eu queria comentar com os amigos antes de falar sobre o que ele disse. Vocês perceberam quantos gols impedidos ou ataques Samuel Lino e Bruno Henrique não têm pelo Flamengo? Se tivesse uma categoria, eles eram, sem dúvida, artilheiros de gols de impedimento. Um extremamente experiente, o outro vem do mercado europeu e mesmo assim eles não conseguem ter senso de quando estão dentro ou fora de condições? Uau, hein? Então bora lá. Primeiro, ele valorizou demais o empate. Segundo ele, esse um pontinho lá na frente vai fazer a diferença. Não sei para quem, mas bora lá. Palmeiras. A confiança nunca esteve baixa. Acho que é um tempo, é um processo. Às vezes, o jogador tem uma fase menos boa. Ele não sabe dizer que a fase é ruim, é menos boa. Vai vendo. E agora, eu estou voltando a fazer meus números. Pude ajudar lá no jogo contra o Racing. O gol não valeu. Olha o impedimento entrando aí. Agora foi contra o Sport, assistência. Hoje, contra o São Paulo, um gol que valeu e outro anulado, porque mesmo impedido. Fico feliz por estar ajudando. Hoje não podemos sair com a vitória, mas esse pontinho vai ser importante. Galera, a atuação dele para mim não foi nada de fantástica. Fez um gol muito bonito? Sim, fez. Mas de resto, o mesmo de sempre. Não vi nada de espetacular. E ele continuou ainda, tá? Eu acho que jogar contra um time com a linha de 5 é um jogo muito truncado, um jogo forte defensivamente deles, mas a gente soube sair em algumas partes ali do jogo, buscando oportunidades e buscamos o gol. A segunda parte, onde o jogo se desenrolou um pouco mais, é óbvio, né? Ficou aberto, afinal de contas nós tínhamos um a menos. A gente conseguiu fazer o 2-1, que naquele momento a gente poderia inclusive ter aberto um terceiro gol, tá bom? Aí aconteceu a expulsão do nosso jogador, mas jogos contra times grandes que jogam com linha de 5 é sempre assim, um jogo truncado. E ele deu uma espetadinha dizendo que o Plata é novo e que a gente, como família, tem que abraçar e colocá-lo no caminho certo. De verdade? Novo? É profissional, galera. É responsabilidade. Prejudicou. Eu achei uma sacanagem o que o Plata fez com o nosso Flamengo ontem. E o Samuel Lino, para mim, faz mais do que obrigação jogar bola. Afinal de contas, o pagamento pela contratação desse jogador foi o mais alto da história do Mengão e entregar dentro de campo pouquinho, desse tamanho assim, ó. Bom, galera,
seguindo com as notícias, a briga entre Flamengo e Palmeiras nesse mês de novembro segue rendendo, né? No dia 29, em Lima, os dois vão se enfrentar para decidir quem será o primeiro time brasileiro tetracampeão da Libertadores. Mas além da disputa continental, eles também estão travando uma batalha ponto a ponto no Campeonato Brasileiro. Os dois, nesse momento, estão empatados em número de pontos. O Flamengo, que poderia ter assumido a liderança provisória, acabou empatando com o São Paulo ontem, na Vila Belmiro, e perdeu a chance. Já o Palmeiras enfrenta o Santos hoje e pode abrir, sim, 3 pontos de vantagem. Em meio a toda essa disputa, galera, o técnico do São Paulo, Hernan Crespo, foi questionado ontem sobre a soberania de Flamengo e Palmeiras nos últimos anos. E ele respondeu assim: "Eu falo sempre, com dinheiro você encurta os tempos. Há quanto tempo Palmeiras e Flamengo são competitivos? É assim. Felipe Luiz sabe. Depois, só com dinheiro? Não. Não quero faltar com respeito aos trabalhos de Abel e Felipe, mas são situações diferentes. Com dinheiro, encurta os tempos. Ali, há anos e anos de investimento. Temos de ter ideias com calma e brigar pelo que a gente pode brigar. Hoje, Flamengo e Palmeiras estão em outra situação na América do Sul. Quanto custam os jogadores desses dois times? Não só comprar, mas resistir às propostas da Europa. É outro nível." Olha, galera, eu até entendo perfeitamente o que o Crespo quis dizer, tá? Mas no caso do Flamengo, do que adianta a gente ter um elenco caríssimo, cheio de estrelas, se dentro de campo não conseguem tirar o melhor desses caras? É como o Carlos sempre fala aqui no canal e ele tem razão. É uma Ferrari na mão de quem não sabe pilotar. Infelizmente, e para um bom entendedor, pingo é letra, o Crespo deu uma alfinetadinha. Com razão. Continuando com as notícias, depois da irresponsabilidade, mais uma vez, de Gonçalo Plata, a impressão que passa, pelo menos pelas informações que a gente tem, é que não caiu muito bem nem para o Boto e nem para o BAP. Novamente, ele ser expulso de um jogo. Aí, a coisa parece que vai funcionar da seguinte forma, galera. Ele vai ter uma reunião hoje com José Boto, que é o cara responsável por esse tipo de coisa, que ficou, inclusive, muito bravo com a expulsão do jogador. O BAP, que é o nosso presidente, também ficou furioso. E a tendência é que o jogador seja cobrado de forma severa. Eu, particularmente, parto do princípio de que a punição tem que ser de tudo quanto é jeito. De verdade, ele está fora da final da Libertadores. Ele ontem entregou o jogo para o São Paulo e não está certo somente baixar a guarda. Outra coisa, o senhor Felipe, na coletiva do Pedro, que para mim ele falou um monte de abobrinha e nada de importante, puniu. E o Plata? Nada. Queridinho do Felipe Luiz, É, né? a panelinha Felipe, né? Nas redes sociais tem torcedores, inclusive do Flamengo, que pedem para ele não usar mais a camisa do nosso time. E vamos ser sinceros num detalhe, eu sempre fui meio que apoiador do Plata, confesso. Mas nos últimos jogos eu já até dei uma recuada. Agora os amigos se lembram de alguma coisa assim significativa que o Plata tenha feito depois daquele gol do ano passado na final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro? Eu comecei a checar o histórico e eu não vi nada. Eu vi uma postagem que o pessoal da TNT fez nas redes sociais em relação às expulsões do Plata. Foram 3 expulsões, uma no mês 9, uma no mês 10 e uma no mês 11. Então agora só vai ter mês 12. Que foi onde ontem. Só falta ter a do mês 12, né, galera? Sei lá, é muita irresponsabilidade, por mais que aquele lance da expulsão no jogo da Libertadores foi exagerado, a gente até defendeu o Plata aqui após a partida, mas pensando por outro lado, foi muito infantil a atitude do jogador. Num jogo de Libertadores, fazer o que ele fez. E ontem, pra mim, só colocou a cerejinha no bolo e mostrou o moleque que o Gonçalo Plata é. É o que eu disse e vou repetir. Desde o primeiro tempo, ele estava de brincadeirinha com o Arboleda. De novo falo, amigo de balada dele.
E nada do que aconteceu com relação à expulsão inocenta o Plata. Ao contrário, pune o jogador pela expulsão. Beleza, mas puniu demais o nosso Flamengo por esse empate que é culpa também dele. Não é única, mas também dele. Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora pela manhã. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha pra gente, botão aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário, compartilhem pra geral, porque vocês sabem, juntos somos mais fortes. Muito mais fortes, amigos. Pessoal, fiquem bem, um excelente dia a todos vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo. Amigos e amigas, tchau, tchau.